Louvado, exaltado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia. A paz e a graça. Nesse momento eu quero deixar aqui registrado para nós um devocional baseado em um assunto bastante importante e recorrente, que eu gostaria de começar esse momento de meditação desse devocional em algumas informações de um site de pesquisa, e eu gostaria de deixar essas informações. A princípio, talvez você fique um pouco assustada quando ouvir esse áudio, mas eu gostaria, na verdade, que você tivesse em mente que esse devocional é justamente uma questão de consciência que nós, mulheres, homens, família cristã, precisamos ter e precisamos colocar em prática. Muitas vezes nós talvez pensamos que, nossa, mas eu não sei pelo que orar. Eu vou orar e me faltam palavras. Então eu quero deixar aqui as informações, segundo essas estatísticas de pesquisas do site, a respeito de abuso infantil. E eu gostaria de que você meditasse nessas estatísticas. Então vamos lá. 64% das denúncias recebidas no ano de 2025 são de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Relatório inédito revela duas tendências alarmantes: o crescimento do material de abuso sintético gerado por IA e um pico histórico de denúncias de casos de abuso sexual online impulsionados por mobilização social nas redes sociais. Esse relatório evidencia o agravamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. Entre 1º de janeiro e 31 de julho do ano de 2025, o Canal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos registrou 49.336 denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil, correspondendo a 64% do total das notificações no período, que foram de 76.997 denúncias. Vale lembrar que aqui se tratam de porcentagens e de números denunciados. Mas quando nós paramos para pensar que existem milhares de casos que não chegam a ser denunciado, então nós podemos ter em mente que ainda existe um número muito maior de vítimas. Esse relatório contextualiza os dados do cenário regulatório brasileiro, em especial o debate da PL 2.62/2022, apelidada de Lei de Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital. Você já havia ouvido falar sobre isso? Essa lei propõe que é necessário deveres específicos para as plataformas, como bloqueio de conteúdos de abuso sexual infantil, restrições a sistemas de recomendações de conteúdos, exemplo, via algoritmos, e de regras de controle parental. Vamos lá. Salmos de número 91, versículos 2 e 3. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Foi por isso que no início desse devocional
Eu já disse aqui para nós, para nossa meditação, para nossa conscientização, mas principalmente para o nosso trabalho. De que forma? Da forma da oração, da forma da intercessão, da misericórdia, da compaixão, do cuidado, da proteção, porque todos podemos ser vítimas, todas as famílias podem ser vítimas de desgraças como essa. E como que nós, cristãos, podemos ajudar? Orando, clamando, suplicando ao Senhor. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos lá. As páginas da sua Bíblia estão amareladas nas escrituras destes salmos? Um dia, a minha primeira Bíblia que eu ganhei de presente ficou exatamente assim. Eu acreditava que isto bastava para a minha proteção e para a proteção da minha família. Até que, glória a Deus, Cristo me buscou e me tirou do lamaçal do pecado, da alienação, da falta de conscientização, e pela sua palavra Ele me libertou, e hoje faço desta palavra uma bússola para a minha vida. Então a Bíblia tem sido meu livro de regras de conduta, fé, salvação, intercessão, amor, misericórdia, compaixão, cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. É uma pequena porção do meu testemunho. A primeira Bíblia que eu ganhei, ela está amarelada nas páginas dos Salmos 91, dos Salmos 23, porque era esta a mentalidade que eu tinha de proteção e de cuidado de Deus. Eu não o conhecia. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus me trouxe para junto dele. Então, nesse momento, eu quero dizer mais uma coisa para você. Se porventura for o seu caso, se talvez você tenha aí uma Bíblia, que também esteja com as páginas amareladas, em determinados textos, que hoje eu convido você a tirar essa Bíblia amarelada da estante, da gaveta, e começar a clamar juntamente comigo, declarando este salmo, para que no nome poderoso de Jesus, nossas crianças e adolescentes sejam libertas dessa erva daninha que tem sido o abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Amém? Então hoje, eu e você, eu porque estou aqui ministrando, te passando essas informações, então tem sobre a minha vida este peso de responsabilidade. Então tem sim este peso de responsabilidade de quando eu dobrar os meus joelhos para clamar ao Senhor, apresentar nossas crianças e adolescentes. E hoje também, sobre a tua vida, glória a Deus que você ouviu, que você está ouvindo esse áudio, passe para frente, mostre para outras pessoas, para que milhares e milhares de pessoas sejam convocadas para este exército de intercessores e intercessoras para clamarem pelas crianças e adolescentes de todas as nações, dos 4 cantos desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você puder agora, junto comigo, eu te convido para orarmos. Senhor Deus eterno e maravilhoso, exaltado e engrandecido seja teu nome. As nossas orações, Senhor, elas têm um propósito neste momento, Pai. Nós não oraremos a nosso favor diretamente. Deus eterno, nosso alvo de oração nesse momento são as crianças e os adolescentes, jovens até mesmo, Senhor, que sofrem todo tipo de abusos físicos, abuso sexual, abuso, Senhor, Deus eterno, fazendo com que a infância dessa criança, desse adolescente seja destruída.
seja marcada por dores, seja marcada, Senhor, na alma, no consciente, no subconsciente, na memória, nos pensamentos, no emocional desta criança. Há toda uma desestrutura, Senhor, há toda uma quebra, Senhor Deus eterno, da segurança que essa criança precisava receber, do amor que essa criança precisava receber, que este adolescente precisava, na busca da proteção, do cuidado, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, nós estamos vendo isto, Senhor, acontecer nos 4 cantos das nações. Pai amado, nós estamos aqui baseados em informações que são registradas em delegacias, Pai. Mas nós sabemos que existe um número muito maior, Senhor, porque milhares de pessoas, as próprias crianças e os adolescentes, Pai, por N motivos, eles não fazem a denúncia, eles são oprimidos, são ameaçados, Senhor. São surrados muitas vezes, são subornados. Pai amado, por causa do medo, Senhor, da vergonha. Deus eterno, eles são neutralizados e são somente usados, Senhor. Usados e abusados, Pai, por pessoas que maquinam o mal. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos neste momento, nós suplicamos ao Senhor, estende as tuas mãos poderosas, Pai. Deus eterno, dá ordem aos teus anjos, porque nós sabemos, Pai, que este mal que está sobre a terra, Deus eterno, somente o Senhor pode dar um basta nisso. E eu te peço, Deus eterno, mobiliza, inquieta, Senhor, todos os segmentos, Senhor, da polícia, Senhor, do conselho tutelar, as próprias famílias, ó Pai. Senhor Deus eterno, para que sejam mobilizados, movidos, para que possam sair à caça desses homens, dessas mulheres, Senhor, que causam estes danos que podem ser irreversíveis, Pai, que podem levar vidas, Deus eterno, ao suicídio, à autodestruição, Senhor, e outras tantas crianças e adolescentes que, por serem despertadas dessa forma destrutiva na sua vida sexual, na sua sexualidade, dão continuidade, Senhor, a esse tipo de comportamento, de atitude, de agressão. Querem pagar o mal que lhes fizeram, fazendo mal para outras crianças, Pai. Senhor, às vezes são bebês, os próprios pais, os avós, os tios, as pessoas que estão dentro de casa, dentro da escola, no lugar onde pratica-se um esporte, na vizinhança. Deus eterno, no sangue de Jesus há poder. Senhor, quebra essas hostes malignas, torna inoperante essa força maligna, essas ações malignas, Pai. Essas pessoas que se deixam envolver, Senhor eterno, por essa malignitude, por estas obras das trevas, esses pensamentos, Deus eterno, de destruição contra as vidas das crianças e dos adolescentes, torna esses poderes inoperantes, Pai. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, e que seja mobilizado todo meio de segurança e de proteção, Senhor, assim como de denúncias, Pai, para que isso seja neutralizado, para que várias e várias e várias crianças, Pai, adolescentes, pré-adolescentes, até mesmo bebês, Senhor, crianças com menos de 1 ano, Pai, em nome de Jesus, sejam libertas. Desperta as famílias, Senhor. Deus tem misericórdia, Deus eterno. Eu suplico a Ti neste momento, Pai, para que o Senhor possa ajudar, socorrer, trazer um despertamento, fazer vir para a luz, aonde está essas malignitudes enraizadas, Senhor. Essas ações de pessoas impiedosas, de gente cruel, de gente maligna, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, nós te suplicamos, Pai.
Suplicamos por livramentos, por verdadeiros milagres de livramentos, Pai. Por tantas crianças que hoje são adultos, formaram família, mas são marcados por essa destruição, por este dano de alma, Senhor. Que muitas vezes, não havendo cura, pode terminar em um suicídio. Deus eterno, eu suplico a Ti, estende as Tuas mãos e opera de uma forma milagrosa, destruindo estas obras do mal. Em nome de Jesus, Senhor, eu suplico ao Senhor. Bendito seja Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Aleluia. E eu gostaria de deixar aqui mais uma porção de mais algumas informações que eu julgo muito necessárias, porque às vezes nós não temos noção do que está acontecendo. E eu quero deixar aqui registrado que esta é apenas uma pequena parcela. São apenas não chega nem a uma pequena porcentagem de informações das coisas terríveis que andam acontecendo pelo mundo contra crianças e contra adolescentes, contra bebês. Pelo sangue de Jesus. Não é para te assustar. É para que você esteja alerta, para que quando você dobrar os seus joelhos, não hesite em orar, em clamar, em interceder por crianças e adolescentes. Apenas 8,5% dos casos chegam ao sistema policial. 66.453 é o número dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no ano de 2024, de crianças de 0 aos 17 anos. 92% da população brasileira da idade de 9 a 17 anos é usuária de internet. Embora hoje crianças que a partir do primeiro ano, às vezes com meses, já têm um celular nas mãos, que geralmente é dado por um adulto com o propósito, muitas vezes, de ter sossego. Enquanto a criança está entretida com aquele celular em mãos, o adulto vai simplesmente tendo um pouco de sossego, de paz, ou talvez até também envolvido com as redes sociais. E a criança vai recebendo e assimilando todo tipo de lixo que está sendo oferecido nas redes sociais, onde predadores sexuais se disfarçam de pessoas do bem, e às vezes até de crianças e outros adolescentes, para atrair essas crianças e esses adolescentes e levá-los a esta maldade. 1 a cada 5 crianças ou adolescentes no Brasil sofreu violência sexual facilitada pela tecnologia em um ano. Ferramentas digitais como redes sociais, jogos online, plataformas de mensagens e outros. 49% dos casos de exploração ou abuso foram cometidos por alguém conhecido da vítima. 34% dessas crianças e adolescentes não tiveram coragem de pedir ajuda, não contaram para ninguém. As últimas informações sobre essas estatísticas nos diz o seguinte: de 64% a 65% dos abusos e exploração ocorrem por canais online. Por jogos online são 12%. 59% pelo Instagram e 51% pelo WhatsApp. 17% das crianças usuárias de internet em outros países sofreram pelo menos uma forma de abuso digital no período de um ano. Cerca de 16,9% de meninos e 17% de meninas relataram ter passado por experiências de abusos mediados pela tecnologia. Essas últimas informações eu quero deixar aqui para você. Tipos de abusos citados incluem recebimento de imagens sexuais indesejadas, 9,6% das crianças, quando são questionadas para qual tipo de abuso elas sofrerem, elas relatam isso.
Comentários sexuais que causaram desconforto, 7,5% das crianças fazem esta alegação. Solicitações para conversar sobre sexo ou atos sexuais, 4,8% das crianças relatam que foi dessa forma. Pedidos de fotos ou vídeos das partes íntimas, 4,2% das crianças também alegam. Pressão ou pedidos para realizar atos sexuais, 3,9%. Ofertar dinheiro ou presentes em trocas de imagens sexuais, 2,7%, ou encontros presenciais para o sexo, 2,8%. Compartilhamento não consensual de imagens sexuais das crianças, 2,8%. Chantagem ou extorsão sexual para forçar atividades sexuais, 2,5%. E como eu disse, é apenas um pequeno número de porcentagens de denúncias e desses métodos que as crianças e os adolescentes alegam quando são perguntados, questionados como eles sofreram algum tipo de abuso. Esteja alerta. Esteja em oração, em clamor, mas também esteja em ação, cuidando dos seus. E quando nós clamamos e intercedemos, não cuidamos só dos nossos, mas nós cuidamos das demais crianças por este mundo afora. Eu quero deixar essa reflexão, esta meditação para nossa conscientização. Amém? Deus vos abençoe.